Foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União uma decisão do Conselho Federal de Medicina que proíbe o uso de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e também de desempenho esportivo. Eu vou conversar com a médica endocrinologista e metabologista, doutora Felícia Crispim, que é uma das profissionais que fez parte das entidades médicas que assinaram uma carta solicitando ao Conselho a regulamentação do uso dessas substâncias. Doutora Felícia, qual a importância dessa decisão do Conselho Federal de Medicina? Um grande avanço que a gente comemora essa decisão do Conselho, né? O hormônio, ele pode ser usado para fins de pessoas que têm deficiências hormonais, não o caso de pessoas que querem fins estéticos. É muito comum as pessoas acharem que porque eu estou querendo ficar mais saudável, eu estou querendo dar uma secadinha, ou eu preciso ganhar um pouco de massa muscular, e quando avalia os benefícios e malefícios, a gente sabe que por mais que você tenha uma melhoria de ganho de composição corporal, né? Você melhora essa composição, mas os malefícios, os riscos, eles não superam esses pequenos benefícios, tá? Então, essa regulamentação é importante em virtude das pessoas entenderem que realmente sempre foi proibido, mas não existia uma formalização de que isso não poderia ser utilizado para esse fim. Quais esses malefícios, por exemplo, que a senhora pode citar, desse uso indiscriminado, né, do anabolizante, para isso que a gente já falou, né, para ganho de massa muscular, desempenho esportivo? Quais são esses malefícios? Então, assim, em relação à questão do malefício, ele pode ser em decorrência de vários órgãos, né? Por exemplo, ao maior risco de câncer, em relação ao sistema cardiovascular, o paciente tem mais chance de ter infarto, ter AVC, né? O paciente também tem maior risco de ter insuficiências hepáticas, cardíacas, maior risco de transtornos psiquiátricos. A gente sabe que o paciente que faz uso de anabolizante, ele também tem maior chance de suicídio, de agressividade, né? Então, assim, são inúmeros malefícios. Lembrar também que essa regulamentação em termos de proibição fica aplicada para qualquer via de uso, tá? Não só a via injetável, via transdérmica, né, que é aquela que passa na pele, a fins de a questão do chip, do hormônio, do implante, mesmo do uso da gestrinona. Então, assim, qualquer via para o hormônio, para esse fim, entenda que fim anabolizante é o quê? Você não ter a deficiência do hormônio e você usar esse hormônio sem ter a deficiência. É diferente de quando você tem uma deficiência hormonal. Lembrar também que a deficiência, ela precisa ser confirmada em mais de um ensaio, né? Em mais de um método, em mais de uma aferição e conforme os níveis laboratoriais. E não uma deficiência porque para essa idade, esse valor não está tão legal. Doutora Felícia, além da proibição dessas substâncias do anabolizante, também o Conselho proíbe essa publicização, né, do uso desses produtos, que a gente sabe que muitos profissionais acabam, principalmente hoje, se utilizando das redes sociais para falar disso como algo muito bom, com muitos benefícios. Então, essa publicidade também, ela está proibida. Na verdade, a publicidade médica, né, ela segue critérios, né? Alguns colegas, infelizmente, não obedecem. Então, em termos práticos de marketing, é proibido, inclusive, publicar antes e depois, porque medicina não se trata de um comércio e também resultados são variáveis de conforme pessoas, independente de hormônios, né? Então, antes e depois, por exemplo, em qualquer publicidade médica é terminantemente proibido, né? Outra questão é você fazer a apologia, por exemplo, porque eu tenho o meu protocolo específico para esse fim. Na verdade, a gente sabe que a medicina ela é uma ciência baseada em evidências, que existem estudos, né? E esses estudos, eles são seguidos para as sociedades seguirem essas regulamentações. Então, não existe o protocolo X. Protocolo X é uma coisa que é baseada em uma experiência pessoal e isso não tem fim de valor, tá? Então, isso é terminantemente proibido também.